Glória a Deus. Por gentileza, abra a palavra de Deus, que é a vida para nós, que é cura, que é norte para as nossas vidas, em 1 Coríntios 15, os versículos 45 ao 49. Se você não tem ela aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, acompanhe aqui comigo, se não acompanhe aí. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: pois assim está escrito. Quando Deus diz assim está escrito, é uma palavra eterna, é uma palavra que prevalece gerações, nações, pessoas. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, quando ele fala último Adão, ele está se referindo a Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, ele é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E aí você tem o título da mensagem, trazendo a imagem do celestial. Bem, aqui você tem um comparativo, e a palavra de Deus muitas vezes tem esse processo de comparação para nos ajudar a compreender a mente de Deus, o jeito de Deus fazer as coisas e como Ele opera. Então você viu ali Adão, o nome Adão significa um iniciador de raças, um iniciador de linhagem. Por isso que o Senhor Jesus é comparado aqui a Adão, porque a partir dele há um novo tempo e uma nova linhagem se estabelece. Havia uma sequência sacerdotal, e a partir de Jesus vem uma outra sequência, uma outra linhagem, né? Antes na lei havia de Arão, e agora em Jesus tem uma outra, que é aquele nome diferente de Melquisedeque, né? Uma linhagem diferente de sacerdotes. Então Adão é o iniciador de linhagem, e nós temos o primeiro, no caso, o primeiro ser humano que foi criado por Deus, Adão, e o último aqui, como já mencionei, a própria pessoa do Senhor Jesus. Faça comparativo, o primeiro, ele era uma alma vivente, tanto que Deus criou ele do pó da terra, trabalhou ele, soprou sobre ele e se tornou uma alma vivente. Alma vivente significa psique, né? A psique não morta. É lógico, né? Aquele que está vivo, quer ser um ser ativo, uma alma vivente, uma alma que tem vida em si. E o último, Adão, ele é um espírito vivificante. Aqui é diferente. Vivificante significa restaura a vida do espírito, aquele que produz uma nova vida. Ok? Então você tem o primeiro, Adão, ele é uma alma vivente, é um ser humano natural, como nós todos somos seres humanos naturais, que temos uma alma vivente, senão você não estaria aqui, amém? Você é uma alma vivente. Agora, em Cristo Jesus, você se torna um espírito vivificante, você é espiritual, né? Vivente é que tem vida natural, vivificante é o que tem uma vida espiritual. Então, ao ter pessoalmente uma experiência de um novo nascimento, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e confessa Ele como o Senhor da sua vida, você se posiciona crendo em Jesus, Deus se posiciona e concede a você que o seu espírito, ele é vivificado e você recebe a vida do próprio Deus. O primeiro, ele tem a vida biológica, bios, que é usado para vida, e o último, ele tem a vida zoe, a vida do próprio Deus na vida dele. A palavra zoe fala dessa vida que vem da parte de Deus. Então, mais uma vez, o primeiro, ele é uma alma vivente. Todos os descendentes do primeiro Adão são da alma, são almas viventes, têm a vida natural. A alma, ela tem as suas características de sentimentos, emoções, ela tem a sua capacidade de raciocínio, de lógica, e ela tem
a sua vontade, os seus desejos, o seu ânimo de fazer as coisas. Essa é a característica da nossa alma. Todo ser humano, então, tem essa característica natural em si. Agora, o espírito vivificante, são todos os descendentes do último Adão. No caso, o Senhor Jesus, são espíritos vivificantes, têm a vida espiritual restaurada em si, e aonde se movem, podem gerar nova vida, podem restaurar a vida. Quando você dá testemunho para uma pessoa, você viu aqui no último final de semana, foi feita uma apresentação teatral aqui, bem simples, onde quando você fala do amor de Deus para a vida da pessoa, o espírito dela que está morto, ele é tocado e a pessoa começa a sentir aquela saudade, o desejo de viver isso. E quando você dá o seu testemunho, você fala do amor de Deus, fala de como Deus fala com você e você caminha com Ele, como você vence as dificuldades, como você caminha diante de Deus debaixo da orientação dEle. Você experimenta o agir sobrenatural de Deus. E o espírito, ele tem 3 características também. A característica da intuição, que é a mente do Espírito. Quando você recebe a mente de Deus revelada sobre a sua vida, você muitas vezes não sabe explicar, mas você sabe que é isso que é a vontade de Deus. A Bíblia fala do conhecimento revelado, tem até quando você estuda o grego, tem uma palavra bem específica para isso, um conhecimento que você recebe por revelação, que você... Como que a gente faz o sinal, né? Aqui dentro você sabe que sabe. E a Bíblia muitas vezes fala isso quando ela diz sabemos. Quando ela diz sabemos, ele fala de uma coisa que você sabe, que sabe, que sabe. Tem a mente do Espírito revelada a você. A voz do Espírito é a consciência. Você caminha com Deus e percebe, ops, isso aqui não agrada a Deus. E aí você larga a mão daquilo. E você percebe, puxa, isso agrada a Deus. A consciência, ela te dá discernimento para você se mover com o seu espírito. E a comunhão. Esses dias nós estávamos no Renovo, iniciamos o processo do Renovo, e os grupos familiares vão iniciar esse processo. O Renovo que tem a função de gerar comunhão uma noite e uma manhã, um lugar que a gente pode estar juntos para ter comunhão. E na noite nós tivemos um tempo assim mais à vontade de adoração, de louvor, e um dos que estava ali comigo disse, puxa, como é gostoso, eu preciso fazer mais isso. Ele experimentou a comunhão no Espírito, ele percebeu o cuidado, a presença de Deus. Quando você vem à casa de Deus e você começa a louvar a Deus de todo o coração, e você se envolve no seu espírito com a adoração, e como a Bíblia diz, Deus espera isso, que você o adore em espírito e em verdade. Você percebe algo diferente na adoração, e isso se chama comunhão, essa intimidade profunda. Você percebe que entra como que num outro estágio, num outro momento íntimo diante de Deus. E é o mover do Espírito, do nosso Espírito tendo comunhão com o Espírito de Deus. Então, o primeiro Adão promove a vida da alma, e o último Adão promove a vida do Espírito. E hoje eu quero te convidar a você engatar uma segunda e sair da alma e mergulhar no Espírito. Não ser um cristão almático, mas ser um cristão espiritual. Não ser uma pessoa que se move simplesmente por uma simpatia natural nas coisas de Deus, mas é mergulhado e embebido nas coisas do Espírito Santo de Deus. Esse aqui é um grande desafio. Como você percebeu naquela apresentação que foi feita aqui, a nossa alma, quando ela não tinha o Espírito cobrindo, protegendo a alma, ela se tornou vulnerável a ações de espíritos malignos. E a alma então é machucada. Quando você conhece Jesus, a sua alma recebe um primeiro toque de cura. Mas existem certas marcas que você precisa trabalhar a sua alma, porque senão ela vai te atrapalhar na vida. Você não vai conseguir amar as pessoas porque tem lá no fundo uma história triste que Deus quer visitar, curar e vir com a unção dele quebrar o jugo, para que você seja uma pessoa que usufrua o perdão de Deus, possa perdoar pessoas, tenha essa identidade do perdão na sua vida, seja livre de traumas na alma. Por isso que a gente faz esses tantos treinamentos, e muitos deles, especialmente o Veredas, ele vai trabalhar essa parte da alma, te tirar machucaduras para que você viva uma vida espiritual e te traz para o espiritual.
Por isso é importante, né? Nós muitas vezes, como temos dito, nosso maior inimigo não é o diabo e as suas hostes. Eles já são vencidos. É a nossa ignorância. Quando eu não sei que eu já tenho a cura, já tenho o perdão, já tenho o favor de Deus sobre a minha vida e fico lutando com a minha alma, comigo mesmo, eu não consigo romper para as coisas do Espírito. E às vezes é misturado e a minha alma atrapalha as coisas do Espírito. Então, seja curado na sua alma, participe, perceba o agir do Espírito Santo, deixa Ele tocando a tua alma e não refreie o mover de Deus por intermédio da tua alma, mas faça com que ela participe desse mover. Uma alma, ela é um excelente instrumento para poder abençoar pessoas. As suas emoções são bênçãos, os seus pensamentos, a sua lógica são tremendas bênçãos, o seu ânimo, a sua vontade são tremendas bênçãos quando estão curados. Quando não estão, fazem um estrago. Então, venha e usufrua as coisas que vêm do Espírito de Deus. O Senhor Jesus, você conhece essa história em João capítulo 3, se não, por gentileza, leia ela. O Senhor Jesus teve um encontro na madrugada com um senhor chamado Nicodemos. Um homem extremamente letrado, conhecedor da palavra de Deus. Ele tinha grandes porções, uma grande porcentagem da palavra de Deus decorada. Ele sabia explicar cada palavra, assim por dizer, do hebraico, o significado dela. E ele chega para Jesus na noite e diz: nós sabemos que Deus é com você. Ele entregou os 70 que mais tarde levaram o processo da crucificação. Nicodemos fazia parte desses 70, como um grupo, hoje nós chamaríamos um senado, né? Os senadores que governavam e conduziam a nação de Israel debaixo ali, na orientação com os romanos. E Nicodemos fazia parte, mas ele disse: nós sabemos, a gente sabe lá dentro que Deus é contigo e que o Senhor é mestre. E Jesus, ele, na conversa com ele chega nesse texto um pouquinho mais adiante, ele diz: importa-vos nascer de novo. O importante não é discutir a teologia, o importante não é ter razão na verdade, o importante é, o que importa, o diferencial na nossa vida é o novo nascimento, é de receber a vida do próprio Deus na nossa vida. É sair da situação de uma pessoa que é governada pela alma para uma pessoa que é governada pelo Espírito. E esse é você. E o que é necessário é nascer de novo. Isso que é o importante. Você gostaria de conhecer a vida abundante que vem de Deus? Então você precisa nascer de novo. Todos os descendentes do primeiro Adão, as pessoas naturais, precisam nascer de novo. Nascer do Espírito, para serem espíritos vivificantes. O primeiro nascimento, provavelmente você não teve opção. Você simplesmente nasceu. Foi dado a vida para você como um presente da parte de Deus. Para nascer de novo, nós precisamos desejá-lo, querê-lo, buscá-lo. Nos posicionar para usufruir desse novo nascimento. O que importa é nascer de novo, e as pessoas precisam saber disso. As pessoas não deveriam, não devem ser levadas a ser pessoas convencidas, religiosas, que sejam pessoas melhores. Não, elas precisam nascer de novo. Elas precisam ter uma experiência do novo nascimento, e o seu testemunho traz isso para as pessoas. Ser um ser humano é uma dádiva de Deus a todas as pessoas. A vida em si, ela é um dom de Deus e precisa ser valorizada. A cultura latino-americana não é uma cultura que valoriza a vida. Por isso que na cultura latino-americana nós temos tantas mortes. Eu não sei bem a estatística, mas o Brasil deve de matar mais pessoas por ano do que qualquer guerra pelo mundo afora. E você só olhar no jornal. Matar uma vida e trabalhar com uma vida, para nós latino-americanos, historicamente, nós não valorizamos uma pessoa. Por isso que tantas vezes nós não cuidamos das coisas de segurança.
Não protegemos, às vezes, com coisas pequenas para que haja melhor segurança. Isso faz parte da nossa cultura e nós precisamos orar e nos posicionar para valorizar a vida. A vida é um dom de Deus. Todo dia, quando você respira, você pode dizer obrigado, Deus, pela vida. A vida é um presente. O inferno quer dizer para você que a vida é um inferno. O inferno quer dizer para você ou para nós que a vida não vale a pena ser vivida, que é melhor morrer mesmo. Mas o Espírito Santo vem e diz que a vida, ela é bonita, ela é preciosa. A vida é um dom de Deus e você está nela por um presente de Deus, pela vontade de Deus, não pela vontade de um ser humano. A sua vida é um presente de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? E valorizando isso nas nossas conversas, e quando uma pessoa ela está em lutas com o significado da vida, nós precisamos testemunhar, puxa, como a vida é gostosa, como a vida é prazerosa. E precisamos dizer isso umas 100 vezes. Toda vez que o inimigo quer dizer o contrário, diz, não, a vida é gostosa. Pode dizer isso para uma vez assim, puxa, que gostosa é a minha vida. Às vezes é aquele sentimento, estou me enganando. Não, a vida, ela é gostosa. E quando você começa a receber isso do Espírito Santo de Deus, você começa a perceber o agir de Deus. Mas nascer de novo, nós precisamos aí nos posicionar, porque é isso que agrada a Deus. Deus se importa e quer que a gente se importe, que o que é importante é nascer de novo. O que agrada a Deus é quando eu creio em Jesus. E Ele pode conceder a você o novo nascimento, manifestar na sua vida o amor de Deus. Tem um texto muito interessante que diz assim lá em João, um pouquinho mais adiante no capítulo 3, que Deus, quando você crê em Jesus, você é alvo do amor dele. É como que uma redoma que vem ao seu redor por causa do amor dele. Quando você está fora, aí a Bíblia é muito clara que a ira de Deus está fora. Aqui você usufrui o amor de Deus na sua vida. É crendo em Jesus. É usufruindo dessa comunhão com Ele. E você então, em Cristo, você pode nascer de novo e se tornar um espírito vivificante. Quer dizer, você é espiritual, você nasceu do céu, os céus te chamaram à vida quando você entendeu o amor de Deus pela sua vida, e hoje nós vestimos, quando Ele diz trazemos, é como que estamos revestidos, trazemos na nossa vida a imagem do celestial. Diga assim comigo, eu sou uma pessoa especial. Eu não sou comum. Eu não sou apenas o que os olhos veem. Eu não sou apenas o que as mentes pensam. Eu tenho a vida do Espírito de Deus em mim. Você pode expressar uma gratidão aí? A vida do próprio Deus está em você e ela se move na sua vida. Como é que é aquela música? Sei que há algo importante em você, por isso levante e cante. Quero que valorize o que você tem. O que você tem? É o Espírito de Deus. A vida do próprio Deus na sua vida. Você pode dar um aleluia? Puxa vida, quando a gente recebe isso como uma revelação, você recebeu tudo isso, porém em forma de semente. Deus faz em forma de semente. Tudo que Ele faz em forma de semente. Quando uma criança nasce, ela nasce de uma semente. E uma criança, quando você pega o esperma e o óvulo, ela se torna uma alma vivente. Já ali, aquele embrião é uma alma vivente. E os cientistas têm a sua luta, né? Para discutir quando que é vida e quanto não é vida. Congelar um embrião, pode matar, não pode matar. É uma alma vivente. Já recebeu a vida. Se tornou uma alma vivente. E é uma semente. E ela vai crescendo, ela vai crescendo. A vida que você recebeu de Deus é assim. É como uma semente que foi depositada na sua vida. E essa semente agora ela precisa e ela vai naturalmente, ela vai crescendo na sua vida. Uma semente de um pinheiro, no seu começo parece ser insignificante. Você com uma dentada, você pode destruir uma semente.
mas tenta pegar com uma dentada um pinheiro. Um carvalho é uma semente pequena, mas que você pode destruir quando é pequeno. Mas quando um carvalho está bem estabelecido, adulto, não tem como você derrubar ele com uma machadada só. O seu espírito, ele nasceu, mas precisa crescer, amadurecer, para que possa chegar à maturidade em Cristo Jesus. Esse é um assunto recorrente na palavra de Deus. Quando você entende isso, que você recebe a vida no seu espírito, e no seu espírito agora, o seu espírito ele precisa estar sendo fortalecido, crescendo, 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 avançando naquilo que Deus tem preparado para ele, para que ele cumpra exatamente com aquilo que Deus preparou para ele. E assim como quando o caminho da maturidade no natural se divide assim de uma forma bem grotesca em 3 partes, temos o tempo da criança, temos o tempo do jovem e temos o tempo do adulto. O nosso crescimento natural, ele é um processo. E é natural que os nossos filhos passem por fases, que nós passamos por fases, e que nós precisamos crescer nesse processo. Aprendi um dia com o pastor Edson Barbosa, ele disse assim: educar um filho é viver a vida do ponto de vista do filho, para ajudá-lo a ver a vida do ponto de vista de Deus. É se colocar no sapato do seu filhinho, da sua filha, do seu netinho, né? E ver como ele está vendo a situação dele. E aí ajudar ele a entender, e a olhar para Deus e ajudar ele a ver a vida do ponto de vista de Deus. E aí a gente vai formando não só pessoas obedientes, mas pessoas com caráter, com responsabilidade, já com entendimento do próprio Deus na sua vida. Tem um crescimento natural. Agora, o espiritual, ele é idêntico. E ele se divide também, assim, de uma forma bem ampla, em 3 partes. A criança. E o Senhor Jesus, ele falou nós já estudamos isso aqui, conversamos também. Há o tempo do servo, que o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo, ele faz o que o seu Senhor diz para ele fazer. Ele não tem ainda o entendimento. É como uma criança. Ela agora é hora de comer, agora é hora de dormir, agora é de fazer isso. Você vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando, porque ainda não sabe. Depois, com o tempo, quando ela chega a uma idade, já vai assumindo a sua responsabilidade. Como jovem, ele já começa a conhecer as coisas. E Jesus diz: não chamo mais de amigo, de servo, agora chamo de amigo, porque eu faço conhecer as coisas. Um amigo de Deus, ele começa a conhecer o coração de Deus. Ele começa a usufruir o coração, o pensamento de Deus, começa a discernir essas coisas. E aí você tem o adulto, que agora ele já entra num outro nível de relacionamento com Deus. Então, na primeira fase, aqui na fase de criança, servo, nós precisamos entender a graça de Deus. E receber a abundância da graça nas nossas vidas, entender que somos amados, entender que não há condenação sobre a nossa vida, entender que Deus, ele nos abençoa, ele não nos condena mais. Deus não está atrás de nós para nos castigar, e sim para demonstrar o amor dele. A superabundante graça é sua. Tudo que é do seu Pai é seu. Você pode usufruir de tudo. Entender que temos um Pai que nos ama. Essa é uma fase de entender a graça de Deus, de usufruir disso, de se alegrar nisso. A segunda fase da nossa vida espiritual é quando nós começamos a receber o dom da justiça de Deus na nossa vida. Assim como a graça é um dom, a justiça também é um dom que Deus nos dá. Deus nos declara justos. Eu não me faço por merecedor. Deus é que toma a posição e te chama, e agora te dá direito a usufruir tudo. Ela é um dom. Você tem o direito, assim como Jesus, de usufruir das coisas de Deus, porque são suas. É um dom, você recebe na sua vida. E aí existem algumas batalhas, e a palavra de Deus diz que nessa época, quando você lê lá em 1 João 2, essas 3 fases, quando nós passamos para a fase do amigo e da justiça, nós começamos a entender batalha espiritual, porque ele diz assim que o jovem, ele venceu o maligno. E o jovem, ele absorveu, ele tem a palavra de Deus no seu coração. Quer dizer, a justiça de Deus, a vontade de Deus, ele percebeu na sua vida.
E a palavra de Deus, ela é absorvida como ela é, como autoridade sobre a sua vida. E o jovem, ele é tão marcado com a palavra de Deus, espiritualmente falando, que ele não tem aquela obrigação de obedecer. Ele não obedece porque ele tem que obedecer, ele obedece porque ele entendeu que amar é o coração do seu pai, que a identidade dele é amor, por isso ele ama, não por uma obrigação de amar. A criança, ela tem que ficar com isso, você tem que amar, você tem que amar, você tem que perdoar. O amigo, o jovem, aquele que entendeu a justiça estabelecida por Deus, já usufrui disso, de uma identidade. Identidade de amor, ele ama. A identidade de perdão, ele perdoa. Ele não tem que perdoar. É natural para perdoar, não tem que amar. É natural amar. Não tem que fazer a vontade de Deus, é uma alegria fazer a vontade de Deus. Jesus, ele tinha essa marca quando ele disse assim: eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Absorveu, recebeu esse dom da justiça. E na terceira fase da nossa vida, nós recebemos a abundância da graça de Deus, recebemos a justiça de Deus como dom e usufruímos da herança de Deus. Como adultos, conhecemos ao Pai e compartilhamos com Ele a herança, vivemos a plenitude aí do amor de Deus. A herança que nós temos, ela é o amor que você tem lá em Efésios, na oração de Paulo, da profundidade, da largura, do comprimento, da altura, do amor de Deus pela sua vida, pelas pessoas, o amor de Deus tomando a sua mente, seu pensamento, todos os teus projetos estão envoltos no entendimento da herança desse amor, de abençoar e manifestar aonde você está, com o que você tem, o reino de Deus. E você está direcionado a esse é o seu norte, esse é o seu destino, e para aí que o Espírito Santo está te levando. Você pode dar uma glória a Deus? Então, para se chegar à estatura de herdeiro maduro, que usufrui, que tem tudo ao seu dispor, precisamos aprender a vida do Espírito. Isto é, fortalecer o nosso espírito, fazer com que o nosso espírito, ele avance, ele cresça, ele seja fortalecido. E o espírito, ele é fortalecido com coisas espirituais, e não com coisas naturais, como a nossa alma, ela é. A nossa alma, ela precisa sentir prazer, e você de vez em quando precisa dar para ela uma sombra e uma água fresca. Ela se sentindo bem, usufruindo, dizendo para a alma: puxa, alma, se alegre em Deus, você é tão abençoada. E ela diz: é verdade, né? A alma se sentindo cheia. A vontade de Deus é que a sua alma seja próspera. É isso que a palavra de Deus diz, que a sua alma seja curada, que você curta a sua alma. Curta as suas emoções, os pensamentos, que você tenha uma mente brilhante, que você tenha ânimo para a conquista estabelecer. Isso está no coração de Deus. Agora, nós somos espíritos vivificados. E quero lhe convidar e desafiar uma maneira nova a viver a vida do Espírito Santo. E nesse ponto nós temos uma batalha muito interessante que acontece. Da cura da alma não querendo abrir mão, das trevas querendo usar a nossa alma contra as coisas do Espírito, nosso corpo querendo resistir às ações do Espírito. Por exemplo, o jejum fortalece o Espírito. Quando eu digo, vou fazer um jejum, a primeira coisa que acontece comigo, eu tenho fome. Faz tempo que eu não sentia fome. Hoje, na hora do almoço, estava com uma fome de leão. O corpo já luta, né? Já resiste. A alma já fica ansiosa. Vai ficar sem comer, vai ficar... É uma luta natural que nós temos. O caminho da maturidade, ela está em sair de uma vida natural, de uma alma vivificante, e sair para... Não, está errado aqui. É alma vivente e entrar no espírito vivificante. O nosso ponto de referência, ela sai da alma para se moldar para o espírito. É como que você tem o centro de onde todas as coisas funcionam, a alma sai do seu posicionamento e entra o espírito. Veja, por exemplo, o nosso alvo que Paulo fala nas suas cartas, em Gálatas 5,16. Se nós vivemos no Espírito, quer dizer, recebemos a vida do Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Andar significa praticar, viver as coisas que são do Espírito.
e entender as coisas que acontecem ao nosso redor e o nosso trabalho e os relacionamentos e tudo que nós temos a partir do Espírito. Nos movemos a partir do nosso Espírito, entendendo a mente do Espírito, entendendo a voz do Espírito, entendendo a comunhão que vem da parte do Espírito. Outro texto lá de Romanos 8:5 diz assim: quem vive segundo a carne aqui representa a alma e o corpo, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Um texto usa aqui, a outra tradução, ela usa o inclinar-se. É como você está tocando o seu carro e você se inclina para o lado esquerdo no volante, ele automaticamente ele vai para cá. Se você inclina o volante para cá, ele vai trazer você para cá. A carne vai nos levar a nos voltar para as coisas da carne, as coisas da alma, do espírito, ficar preocupado ali. Preocupação, ansiedade, por exemplo. O espírito traz para cá, que é a paz, segurança, discernimento. E eu estou no controle, para que lado que eu vou. A nossa vontade, ela foi liberta, nós usamos o termo aí, como é que é um termo da vontade? Livre-arbítrio. As pessoas acham que não, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Não, nós somos libertos no nosso livre-arbítrio pelo Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus, para nos inclinar para as coisas do Espírito. E você é uma pessoa livre para escolher as coisas do Espírito. Você está livre porque o Espírito Santo se opera na sua vida. Ele lhe trouxe aqui para você ouvir isso porque o Espírito se moveu na sua vida. Você se inclinou para as coisas do Espírito e usufrui das coisas que o Espírito traz, que é paz e vida. E aí nós temos então uma batalha, o natural e o espiritual. O homem natural, diz Paulo lá na carta de Coríntios, ele não aceita as coisas do Espírito. Quer dizer, a nossa alma, ela não aceita as coisas do Espírito, ela não vai entrar em concordância, se ela não for uma alma curada. Quando ela está curada, ela entendeu as coisas. Por que ela não aceita? Porque são loucura, não tem lógica. A palavra loucura aqui não tem uma lógica. As coisas do Espírito fogem da lógica natural. E não se pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso que algumas coisas que às vezes acontecem num culto, como no último final de semana, você faz certas declarações, certos posicionamentos, e você precisa discernir espiritualmente, senão ficou louco. Não tem nada a ver, aí vai a alma falando, né? Então a nossa escolha é quem vai controlar a nossa vida. Eu vou desfrutar da herança do primeiro Adão, uma vida da alma, ou eu vou viver a do céu. Os cristãos controlados pela alma são semelhantes ao terreno, e o primeiro não quer, como diz a turma, não quer sair da janela. Não quer sair da janela, não quer sair do volante da vida, né? Então primeiro você tem a alma e depois vem o espírito, e a alma ela precisa abrir espaço, e o Senhor Jesus nos libertou para viver isso. Eu quero entrar com vocês num exemplo bastante conhecido de Josué e Caleb. Josué e Caleb, lá em Números, quando eles chegam diante das portas para entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Então esse texto está aqui em Números. Se você quiser anotar, anote aí, depois você pode ler. Eu vou tentar contar a história e desenhar um quadro aqui. Deus havia prometido a Moisés que Israel ela ia entrar o quê? Numa terra que emana o quê? Leite e mel. O leite significando o alimento mais precioso no reino animal, e o mel o mais precioso no reino vegetal, que se estabelece. E assim como o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há muito mais do que uma vida escravizada ao trabalho e ao sistema que se impõe sobre a humanidade. Há muito mais do que uma vida escravizada ao natural, e há uma vida espiritual a ser vivida e usufruída em toda a sua intensidade. E eu preciso me decidir para ser uma pessoa liberta.
E Deus tem isso para você e para mim. E eles chegaram, então, todo o povo de Israel, algumas semanas depois de passarem pelo batismo no mar Vermelho, por passarem pelo tempo ali no Monte Sinai, onde é que eles foram batizados na lei, e eles chegaram à porta de entrada para entrar nessa terra que figura a vida no Espírito, que é uma vida que emana leite e mel, e você usufruir do melhor de Deus na sua vida. E eles chegaram ali, e aí Deus deu uma orientação para eles: enviem 12 príncipes, 12 pessoas maduras com entendimento, que espiem a terra, vejam o que tem na terra para comer, vejam que tipo de pessoa mora ali, vejam como é a terra e tragam o relatório para que vocês tenham entendimento do que espera vocês ali. E lá foram os 12, e eles voltaram com algumas coisas muito importantes. Eles relataram a Moisés dizendo o seguinte: Deus é fiel, é exatamente o que Deus diz que é. Nós fomos nessa terra, e a terra que Deus nos enviou, ela verdadeiramente emana leite e mel. A promessa de Deus é fiel, ela é verdadeira. E aí trouxeram fruto, e o interessante é que a Bíblia chama ali eles ficaram tão admirados de um cacho de uva, que 2 pessoas tiveram que trazer tanta uva. Até hoje o Ministério do Turismo tem esse exemplo de 2 pessoas trazendo com um cacho de uva tremendo, grande no meio entre eles, significando da terra, que é muito cheia de vida. E eles ainda trouxeram romãs, trouxeram figos, e mostraram verdadeiramente, e encontramos grandes coisas, dizendo que entramos na terra, e é verdade, as promessas são verdadeiras, e Deus é verdadeiro em tudo aquilo que Ele diz. Aqui estão os frutos dessa terra. E aí 10 disseram o seguinte: porém há um problema. Eles continuaram no relatório: nós não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus não tinha pedido esse relatório para ele, era só para dizer o que tem, e não tomar uma conclusão lógica do que pode e o que não pode se fazer. E eles disseram um pouquinho mais adiante: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos diante deles como gafanhotos. Eles se viram como gafanhotos diante da estatura dos gigantes que haviam naquela terra. E aí você tem a alma falando. A alma sempre vai ver um problema, sempre vai olhar para a dificuldade. Deus não falou uma coisa para eles da terra que emana leite e mel. Não falou para eles o quê? Que tinha gigantes lá. Por quê? Você quer saber? Pergunta para mim então, por quê? Porque não é importante. Porque não é significativo. Por que não é significativo? Por quê? Porque Deus era com eles. Deus só queria que ele olhasse tudo ali, tivesse uma noção do combate que estava por frente. Mas Deus disse: não precisa saber que tem gigante lá. E daí? Qual é o problema com o gigante? A alma, ela já vê o problema, ela já vê a dificuldade, e nós somos chamados para trazer soluções a esse mundo. Quando vem um problema, a dizer: Deus, glória a Deus, aqui o Senhor hoje vai se glorificar na minha vida, o Senhor vai me dar soluções para isso. É o homem espiritual falando. Eles olharam para os problemas, os gigantes, e aí ficaram com medo. E o que acontece quando começa a ver os problemas? Eles começaram a que é sinal da alma. A alma começa a reclamar. Depois da murmuração, o que eles fizeram? Vamos mudar de líder. Vamos eleger um outro líder aqui, porque Moisés e Arão, tá feio com eles. Eles nos levaram para uma cilada aqui. A gente vai morrer tudo aqui. E houve uma murmuração e a tal ponto que Arão e Moisés, eles se jogaram por terra e disse: seja o que for, agora nós fomos. A nossa alma sempre vai ver problemas, vai ver as dificuldades, as coisas impossíveis a serem vencidas. E aí tem 2 outros que são exemplo de um homem espiritual. Caleb, no meio do relatório, ele disse: eia, diga comigo, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O homem espiritual não ignora o problema,
mas vê neles a oportunidade para ver os milagres de Deus. A alma, ela se arrebenta nessa hora. Ela, não pode ser assim. E o Espírito diz: oba, eia, eia. Caleb, veja, isso foi Caleb, né? Veja Josué, o que ele disse? O Senhor se agradou de nós e nos fará entrar nessa terra que Ele nos dá, terra que mana leite e mel. Um pouquinho mais adiante ele diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos comer, devorar. Gosto dessa expressão, vai comer que nem pão quente. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Haviam 10 nações nessa terra, e houve um ato profético, eles venceram 10 pragas, venceram 10 situações lá. Aqui eles venceram, estavam vencidos, se afastou deles o amparo, eles estão desamparados. Tanto que quando eles chegam em Jericó, a Raabe, ela disse: o pessoal aqui está tudo com medo de vocês. Por quê? Não sei, porque estão com medo, porque vocês vêm para tomar a terra, e eles estão sem amparo, estão sem segurança dos principados que dominavam ali. Havia uma vitória já estabelecida, e Josué viu isso. Assim fala o segundo Adão, o nosso espírito. Hoje eu quero lhe desafiar a você tomar essa postura, a entrar na sua herança, a dizer: a vida no espírito é minha. O que eu preciso fazer para fortalecer meu espírito? O que eu preciso fazer para deixar ele forte e vibrante? Para malhar o meu corpo, eu já sei o que tem que fazer. Como é que se malha o espírito? Como é que se deixa o teu espírito forte, robustecido? Como é que você se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual que é regida pelo Espírito? Para entrar e possuir a nossa herança, nós não podemos viver debaixo da alma. Somente quem anda no Espírito entende que vamos possuir o que os gigantes hoje estão dominando. Eu não quero morar numa cabana. Eu quero morar nas fortalezas que os gigantes estão querendo segurar, e que eles sabem que já perderam, porque Jesus já venceu esses gigantes. Nenhum principado é poderoso o suficiente para segurar a igreja. O inferno, as portas, não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Os gigantes, eles construíram coisas na economia, no esporte, nas empresas, para que você vá lá e conquiste elas. Você está sendo treinado como um profissional, não para ser mais um que recebe um salário, mas para se posicionar nessa nação e como aquele que conquista o que os gigantes estão dizendo para nós. A área da comunicação vocês não pegam, ela é nossa. O que Deus tem preparado para você é maior do que eu e você possamos, pela nossa natureza, conquistar na nossa alma. Mas muito maior é o poder que há na sua vida do que você possa sentir ou pensar. E na verdade nem importa o que eu sinto, o que eu penso, importa é o que o meu Deus pensa e sente sobre a minha vida, sobre a sua vida. O que Deus tem para a sua vida está sob o domínio de gigantes, mas é tudo seu. A herança é sua. Cristo Jesus já morreu na cruz para estabelecer a vitória sobre a sua vida, sobre a sua família. O que Deus tem para você é sua herança, é seu. Anos mais tarde, Josué, esse texto foi lido domingo passado aqui. Deus diz assim: Josué, você já está velho, tem muita terra para conquistar. Outros estão usufruindo da herança que é sua. Josué, o que você vai fazer a respeito? Eu me pergunto para você: você tem uma herança e os outros estão usufruindo, o que você vai fazer a respeito? O que eu vou fazer a respeito? O espiritual entra, na alma não dá para entrar. E há uma batalha para ser conquistada, além da sua e da minha compreensão. O que Deus tem preparado para você é muito maior que você está pensando. Você acha que é por acaso as lutas que você tem tido na alma?
Você acha que é por acaso que existem dificuldades que estão querendo impedir que você avance? Não. No Espírito você discerne o que Deus tem preparado para você. Por que há tanta luta contra as nossas vidas? Para que a gente não avance e não se posicione. E às vezes a gente fica com um trauma, preocupado com ele aqui, querendo se agradar de uma coisa aqui, de se agradar de uma coisa lá, satisfazer a alma. E há uma herança para ser conquistada e é sua. Só que há um gigante que está cuidando dela lá. E por que você acha que tem fortalezas em torno da sua herança? Por que você acha que tem gigantes ali cuidando? Porque é coisa muito preciosa. E é seu. Assim declara o Senhor, Criador dos céus e da terra: o que eu tenho para a sua vida por enquanto está debaixo do domínio dos gigantes, mas você crendo receberá isso tudo por sua herança, por sua possessão. Se você crer que o Senhor, o seu Criador dos céus e da terra, é o Senhor da sua vida, Ele que está lhe dando as fortalezas habitadas por gigantes, elas passam a ser sua possessão. Elas passam a ser sua possessão. As fortalezas que hoje gigantes dominam, elas são suas. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está dizendo: aquilo que hoje está sendo dominado pelos gigantes, isso é nossa herança, isso é nosso direito e a nossa posição em Cristo Jesus. Por isso, faça alguma coisa, se alegre, faça algum barulho aí no seu lugar. Receba como descendência do último Adão. Você é um espírito vivificante. O Espírito de Deus se move na sua vida e Ele está agindo e Ele testifica no seu coração. O Espírito de Deus se move com poder na sua vida e a palavra de Deus na sua boca tem autoridade. Se posicione, saia da alma e entre no Espírito. Seja um valente, seja uma valente. Conquiste o que o Senhor tem dado para a sua vida. Fortaleça o seu espírito em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não importa as notícias, não importa é o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Isso prevalece. Isso é para sempre. Isso é nosso. Sobre você repousa o Espírito do Senhor Jesus. Você é mais do que o pó na terra. Você traz a imagem do celestial. Você é mais do que você vê no espelho. Sobre sua vida repousa uma promessa. E o que prometeu, Ele é fiel. O que prometeu para sua vida, Ele é fiel. É seu. Faça um barulho. Louve a Deus. Glorifique ao Senhor. Proclame a Ele. Cante a Ele de louvor. Dê o seu louvor a Deus. Naqueles dias os espias voltaram, o povo fez um barulho de murmuração e de reclamação. Mas hoje nós fazemos um barulho de celebração, de alegria ao nosso Deus. A palavra de Deus, ela repousa em sua vida e no seu coração. O Espírito Santo diz: eu vou entrar na minha herança. Diga bem alto comigo: eu vou entrar na minha herança. Isso, diga mais uma vez: eu vou entrar na minha herança. Por gentileza, levante as suas mãos nessa hora. Diga assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Leva-me de uma vida de alma para uma vida no Espírito. Enche-me. Quero andar debaixo do seu guiar e da sua ministração. Muito obrigado por me guiar, por me ensinar, por me mostrar o caminho. Obrigado por glorificar a obra de Cristo Jesus na minha vida. Bendito seja o seu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tanto amor para com a sua vida. Obrigado que nós podemos mergulhar no seu amor, no seu cuidado, na sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta semana que está diante de nós.
Obrigado, Senhor, que mesmo que tenhamos que enfrentar um leão, um urso, um gigante, o que for, obrigado que o Senhor é conosco. Obrigado que nós podemos discernir espiritualmente todas as coisas. Bendito seja o seu nome. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, igreja? É bom ou não é? Que tal começar domingo que vem nesse ponto que nós... daqui para lá. Amém? Então, dê uma palavra de encorajamento, de consolo, de ânimo para o seu irmão, para a sua irmã. Diga: entre na sua herança, ela é sua.